Aula 3 de Eletrônica Digital. O papel da eletrônica digital. Nessa aula nós vamos falar qual que é o papel da eletrônica digital dentro do tema de microcontroladores. Principalmente vamos dar enfoque para as portas lógicas, para os operadores matemáticos e operadores relacionais, que vamos utilizar bastante essas três ferramentas quando formos tratar de programação. Primeiro, portas lógicas. Vamos falar sobre George Boole. Boole foi um matemático que descreveu que a gente toma nossas decisões lógicas baseados em duas possibilidades, verdadeiro ou falso. E esse método dele de tomada de decisões baseadas no verdadeiro ou falso hoje é conhecido como lógica booleana. Então, a lógica booleana é uma ferramenta muito importante dentro de circuitos lógicos, principalmente circuitos onde a gente espera que esses circuitos tomem decisões a partir de determinadas condições de entrada, variáveis de entrada. Então, descrevendo isso aí, o que seria um circuito lógico? Um circuito é uma caixa preta. Por enquanto não me interessa o que tem aqui dentro. Eu sei que aí tem um circuito combinacional, que combinam algumas portas lógicas. E o que faz esse circuito? A partir de determinadas variáveis de entrada, podem ser diversos sensores captando os sinais de um processo. Então, a partir dessas entradas, ele toma uma decisão na saída, e essa decisão pode assumir dois níveis, no caso de Boole, verdadeiro ou falso. Claro que esse verdadeiro ou falso não se aplica só ao verdadeiro ou falso. Quando a gente trata de circuitos digitais, ele é representado, o verdadeiro e falso, ele é representado por 1 e 0. Então, 1 seria o verdadeiro e 0 seria o falso. Ou pode ser aberto ou fechado, então uma válvula aberta, uma válvula fechada. Ou um circuito ligado ou desligado. Ou alto ou baixo, ou sim, não. E tratando do circuito, como que a gente representa esse 1 e 0? Esse 1 é representado pelo nível de tensão na saída do circuito. Se for de 2 a 5 volts, equivale a 1. Se for entre 0 e 0,8 volts, equivale a 0. Então, são as duas possibilidades que a gente tem dentro de circuitos digitais, que é o 1 ou 0, verdadeiro ou falso, ligado, desligado, aberto, fechado. E para a gente construir um circuito que toma executa determinada tarefa, toma uma determinada decisão, a gente utiliza três operadores básicos, que são uma porta, a gente chama de portas lógicas, uma porta ou do inglês ela chama OR. Temos a porta E, ou do inglês AND, ou uma porta não, do inglês NOT. Então, com essas três portas lógicas, acreditem, a gente consegue construir circuitos muito interessantes que, a partir de determinadas condições de entrada, de sensores, ele toma decisões. E as decisões são representadas por o nível 1 ou 0. O que é uma tabela verdade? A tabela verdade está dentro desse contexto das portas lógicas. E a tabela verdade nos auxilia ao construir um circuito lógico. É claro que a gente não vai trabalhar aqui nessa parte de microcontroladores com o projeto de circuitos lógicos. Não vamos trabalhar com isso. Mas é possível a gente construir um circuito lógico a partir de uma tabela que a gente monta. Essa tabela, ela tem a seguinte função. Vamos supor que eu tenho dois sensores de entrada. Então, eu tenho o sensor A e o sensor B. O sensor A, ele pode, como estamos tratando de circuitos digitais, o sensor A ele pode ter dois níveis de entrada, pode ser 0 ou 1. Ou pode ser o botão apertado ou não apertado. Então,
eu tenho o sensor A e tenho o sensor B também. O sensor B, ele pode também ter duas possibilidades, ele pode ser 0 ou 1. Essas são as variáveis de entrada. E a partir dessas variáveis de entrada, eu quero que o meu circuito ele execute alguma tarefa de acordo com as entradas. Então, primeiro, quantas possibilidades eu tenho na entrada? Se eu tenho dois sensores que podem ter dois níveis cada, eu tenho 4 combinações. Eu posso ter o sensor A e B desligados, posso ter o sensor A desligado e o sensor B ligado, posso ter o sensor A ligado e o sensor B desligado, ou posso ter os dois ligados, ou nível lógico alto. E aí, como projeto, você toma uma seguinte decisão, você define os requisitos do circuito, como que ele deve se comportar de acordo com as entradas. Por exemplo, para o meu processo, se o sensor A e o B estiverem desligados, eu quero que minha saída esteja em nível lógico alto, ou seja, ela acione uma sirene, por exemplo, ou ligue um motor. Mas se o sensor A estiver 0 e o sensor B estiver no nível lógico alto, eu quero que a saída seja 0. Ou se o sensor A for 1 e o sensor B for 0, eu quero que a saída seja 1. E se os dois sensores forem 1, eu quero que a saída seja 0. Isso quem define é você, a partir do seu processo, a partir da sua necessidade do cliente. Então você define essa tabela, lembrando que se eu tenho dois sensores, eu tenho 4 possibilidades de acontecerem. E para cada possibilidade eu tenho que marcar ali como que meu circuito deve se comportar. Então, apenas simulando aqui, se eu tenho o primeiro caso, os dois sensores em níveis lógicos baixos, 0. A saída tem que ser 1. Se eu tiver, no segundo caso, os dois sensores 0 e 1, o nível lógico da saída tem que ser 0. Se eu tenho outro caso, onde eu tenho 1 e 0 na entrada, a saída tem que ser 1. E se eu tiver os dois 1, a saída tem que ser 0. Então, com isso aqui, acreditem, com isso a gente consegue construir um circuito que realmente se comporte dessa forma. E a gente utiliza esse circuito apenas aquelas 3 portas lógicas, a porta O, a porta E e a porta AND. Não anote que a gente vai falar mais adiante. Esse tipo de circuito ele é muito utilizado, tá? Porque as pessoas têm o costume de tentar utilizar para hoje tudo microcontroladores, mas dependendo da simplicidade do circuito, você não precisa usar um microcontrolador. Se ele é um circuito simples, você pode utilizar uma porta lógica, que sai mais barato, é mais robusto. Então, você tem que ponderar sobre ou escolher um circuito lógico ou um microcontrolador. Vamos falar das portas lógicas. Então, nós vemos que existem 3 tipos, a porta O, E e a porta não. Primeiro, falando da porta O. A porta lógica O, ela pode ter 2 entradas e ela é representada por esse símbolo aqui, ó. Não confundam depois com a porta lógica E. Existe uma diferença entre elas. Então, ela é representada por esse símbolo, onde aqui ela aparece 2 entradas, A e B, e uma saída do tipo que está marcado por X. Esse é o símbolo. Ou a expressão lógica, como se fosse na matemática, é representada por esse mais. Então, diz que o X, a saída, ela depende da entrada A ou B. É assim mesmo que eu falo. X é A ou B. E a tabela verdade? A tabela verdade, então, como eu tenho 2 entradas, A e B, significa que eu tenho 4 possibilidades. Pode ser 0, 0, 0, 1, 1, 0 e 1. E a porta lógica O diz o seguinte, que a saída será 1 sempre que eu tiver pelo menos uma das entradas como 1. Ou seja, se eu tenho 0 ou 0 na entrada, aí vai ser 0. Para todos os outros casos, eu vou ter a saída igual a 1. Por quê? Se eu tiver 0 ou 1, então eu tenho 1 na entrada, a saída fica 1, que é esse caso aqui. Se eu tenho 1 ou 0, como eu tenho 1 na entrada, a saída vai ficar 1 também. Lembrando, isso é a saída. Depois, se eu tiver 1 ou 1, a saída continua sendo 1.
Então, essa porta lógica OR, ela executa essa função. Coloca na saída 1 sempre que eu tiver 1 na entrada. O circuito equivalente. Se eu fosse montar um circuito equivalente, eu só vou explicar um deles, tá? Mas porque acho que não é tão interessante para a aula de microcontroladores. Então, o circuito equivalente é desse circuito, onde eu tenho uma fonte, tenho uma lâmpada, e essa lâmpada vai acender sempre que uma das chaves estiver fechada. Por exemplo, a chave aberta representa 0. Como as duas chaves, nesse caso, estão abertas, eu tenho 0, 0, a lâmpada não acende, então é o 0 também. Se a chave A estiver fechada e a B estiver aberta, a corrente vem, passa por aqui e acende a lâmpada. Então, se o A vale 1, o B vale 0, a saída vai ser 1, ou seja, a lâmpada acesa. Se a chave B estiver fechada, então a chave fechada representa 1. A chave aberta representa 0. Então, se eu tenho 0 ou 1, a corrente vem, passa por aqui, passa pela lâmpada, acende a lâmpada, 1. Então, se eu tiver 0 ou 1, a saída vai ser 1, que é esse caso que a gente representou. E se eu tiver o último caso ali, se eu tiver essa chave fechada e essa chave fechada, eu tenho 1 ou 1. A corrente vai passar pelos dois lados e passa pela lâmpada, acendendo a lâmpada. Então, eu tenho esse caso, 1 ou 1, eu tenho 1 na saída. Vamos ver um exemplo aqui, ó. Vou beber quando o Palmeiras ganhar. Então, vamos lá. Ou Corinthians perder. Ou seja, vamos ver se eu vou beber quase todos os dias. Então, ó, o Palmeiras ganhar vai ser uma entrada 1. Significa se o Palmeiras perder, vai ser 0. Por outro lado, então isso aqui eu vou representar pela letra C. Vamos colocar do Corinthians aqui. Vou colocar na cor preta, então. O Corinthians. Eu inverti, ó. Se o Corinthians perder. Então, se o Corinthians... vamos escrever direito, né? Se o Corinthians perder, eu defino que a entrada vai ser 1. Então, o Corinthians ganhar eu me recuso a escrever Corinthians certo, hein? Então, o Corinthians ganhar vai ser 0. E eu estou representando isso por uma porta lógica do tipo OR. Então, quais são as possibilidades? Vamos ver. Se eu tenho duas entradas, a P se eu tenho a P e a C, e a saída vai ser B de beber. Vou colocar aqui, beber. Se eu tenho duas possibilidades, duas entradas, eu tenho 4 possibilidades. Então, vou preencher a tabela aqui. Ou seja, pode ser 0, 0, 0, 1, 1, 0 e 1. São as 4 possibilidades. Quando eu utilizo a porta lógica OR, 0 ou 0, eu tenho 0. O 0 aqui, no primeiro caso, significa Palmeiras perder. E o 0 aqui significa Corinthians ganhar. Então, eu não bebo. É o que apareceu ali. Outra possibilidade, então. 0, 1. Aqui continua sendo 0. Palmeiras perder. E aqui, 1. E o Corinthians perder. Aí eu já bebo porque o Palmeiras perdeu, mas o Corinthians também perdeu. Fico feliz. Então, outra possibilidade. O P é igual a 1 e o C é igual a 0. Então, o Palmeiras ganhou
e o Corinthians ganhou. Então os dois ganhou, mas o Palmeiras ganhou, fiquei feliz e vou beber também. E por último, o P vale 1 e o C vale 1. O Palmeiras ganhou e o Corinthians perdeu. É a situação mais deliciosa possível. Então a saída é 1, porque eu estou replicando a tabela verdade utilizando um operador lógico do tipo OR. Então se eu quiser então construir uma máquina que me permita beber toda vez que o Palmeiras ganhe ou o Corinthians perca, essa vai ser a máquina responsável, utilizando apenas uma porta lógica do tipo OR. Bem simples. Ou pode ser um sistema de alarme também. Ó. Vamos ver um sistema de alarme? No sistema de alarme, eu tenho duas entradas, um sensor de temperatura e um sensor de pressão. E a saída vai ser o alarme. Então, eu tenho que disparar sempre que eu tenho uma condição perigosa na fábrica. Então, para isso, quando a temperatura, eu tenho um transdutor de temperatura. Quando a temperatura exceder um certo limite, a entrada vai ser 1. Quando a temperatura estiver abaixo do limite, vai ser 0. O mesmo serve para a pressão. Quando a pressão estiver alta, vai ser 1. Quando a pressão estiver baixa vai ser 0. Então, no primeiro caso ali, vou colocar aqui temperatura, pressão e alarme. Para isso, se o cliente quer um sistema desse, eu posso utilizar uma porta lógica do tipo OR. Vou te mostrar por quê. Então, tenho 0, 1, 0, 1, 0, 0. São todas as possibilidades. E aí, a porta lógica OR, ela coloca em nível lógico 1 toda vez que eu tiver 1 na entrada. Então, e aqui tem 0. Vamos ver como que se funcionaria nosso circuito. No primeiro caso, a temperatura está baixa e a pressão está baixa. O que acontece? O alarme não dispara. Beleza. No segundo caso, a temperatura está baixa, mas a pressão está alta. Então, o alarme dispara. No terceiro caso, a temperatura está alta e a pressão está baixa. Portanto, temperatura alta dispara o alarme. E no quarto caso, temperatura alta e a pressão alta. Portanto, dispara o alarme também. Então, um sistema bem simples. E percebam que eu posso utilizar isso um componente muito barato, que é o circuito integrado da porta lógica OR. Extremamente barato e robusto. Para isso, eu não preciso utilizar um microcontrolador. Vamos ver a porta lógica do tipo E, também conhecida como END. A porta lógica do tipo E, ela tem esse formato. Ela é diferente da outra. A OR, ela tem esse formato aqui. A E tem esse formato, com as duas entradas e uma saída. Duas entradas e uma saída. Ou na expressão lógica, ela é representada por esse ponto. Então, como que eu falo? Que a saída E é A e B. Antes era A ou B, agora é A e B. E eu posso até fazer uma comparação com a multiplicação, porque assim, como que vai se comportar essa porta lógica? Vou colocar aqui na tabela verdade. E essa porta lógica, ela só será 1 quando as duas entradas forem 1. Então, quando que as duas entradas são... Aqui, ó, quando eu tenho o último caso, aí ela vai ser 1. Então, eu posso dizer que é como se fosse uma multiplicação, tá? Mas não é. Porque qualquer número, se eu tiver 0, 0 vezes 0 vai dar 0. 0 vezes 1 dá 0. 1 vezes 0 dá 0. Só tenho 1 quando for 1 vezes 1 que dá 1. Mas não é uma multiplicação, tá, pessoal? É uma porta lógica diferente. É só para vocês não esquecerem. Qual que seria um circuito equivalente? Um circuito que represente essa porta lógica para a gente entender melhor como que ela funciona. Seria esse aqui, ó, das duas chaves em série. Na porta lógica OR, eu tinha as duas em paralelo. Deixa eu abrir aqui. Opa, já passei. Aqui, ó, na porta lógica do tipo OR, eu tenho as duas portas em paralelo. Na porta E, eu tenho as duas em série. Por quê?
No mesmo circuito, se as duas chaves forem abertas, ou seja, zero, vai passar corrente? Não, então a lâmpada fica apagada. Se a chave A está aberta e a chave B está fechada, vai passar corrente? Não, porque aqui não passa. Então a lâmpada não acende. Se a chave A for fechada e a B for zero, passa corrente por aqui, mas por aqui não passa. Então a lâmpada não acende. Ela só vai acender se as duas chaves estiverem fechadas. Se as duas chaves estiverem fechadas, a lâmpada acende e aí eu tenho a saída 1. Então esse é o circuito que representa a porta lógica do tipo E. Outro exemplo, só será aprovado se tirar conceito acima de D no primeiro e segundo bimestre. Ou seja, quando que o aluno vai ser aprovado? Se no primeiro bimestre ele tirar acima de D e no segundo bimestre também. Ou seja, se tirar acima de D for representado por 1 e abaixo de D e D for representado por 0, eu posso dizer que se o aluno tirar no primeiro bimestre abaixo D e no segundo bimestre D, ele está reprovado, ou seja, 0 e 0 está reprovado. Se no primeiro bimestre ele tira D e no segundo bimestre ele tira acima de D, que é 1, 0 e 1, está reprovado também porque ele tem um D. Se no primeiro bimestre ele tira acima de D, ou seja, 1, e no segundo bimestre ele tira D, 0, 1 e 0 é 0. E se no último caso ele tira no primeiro bimestre acima de D e no segundo bimestre acima de D, 1 e 1 é 1, está aprovado. Outro exemplo, um sistema de bomba da água para cisterna. Então eu tenho duas entradas, dois sensores aqui, o S1 e S2, que vão identificar o S1. Tem um detalhe. O S1, ele vai ser 1 quando o tanque for vazio. Então aqui, ó, vou colocar vazio só. Vamos supor que eu tenho que construir um sisteminha para enchimento de uma cisterna. Então, eu tenho dois sensores. O sensor que fica em cima do prédio, ele vai ser 1 quando estiver vazio e 0 quando estiver cheio. E esse sensor aqui, o S2, ele vai ser 1 quando for cheio e 0 quando for vazio. Ele vai ser um sensor com a lógica contrária. E aí, as possibilidades. Eu tenho S1, S2 e a saída vai ser uma bomba. Vou colocar B de bomba. Tabelinha verdade. Todas as possibilidades. Todas as possibilidades eu vou colocar aqui. Ótimo. Vamos ver se ele vai funcionar. Se o sensor... Eu só vou encher esse tanque aqui quando ele estiver vazio, beleza? Então, no primeiro caso aqui, o S1 está cheio. Não importa o que vai ser o S2. Se o S1 já está cheio, eu não vou acionar a bomba. Eu não posso tentar encher o que já está cheio. Então, vai ser 0. Próximo caso. O S1 vai ser 0 de novo. Ou seja, ele já... Estou aqui, ó. O S1 é 0. Então, não me importa o que tem no S2. A bomba não pode ligar. Próximo caso. Estou aqui. O S1 é 1. Ou seja, as cisternas, o tanque superior está vazio. Aí eu tenho que saber agora se eu posso ligar a bomba. Não, porque se não tiver água lá embaixo, eu vou ligar a bomba, eu vou queimar a bomba. Então, o 1 está vazio. Vamos ver o tanque de baixo. O tanque de baixo está no nível 0. Está vazio também. Posso ligar a bomba? Não, senão vou queimar. Então, tem que ser 0. O último caso. O tanque superior está vazio e o tanque inferior está 1 também. Isso significa que ele está cheio. Então, se aqui o superior está vazio e o de baixo está cheio, eu posso ligar a bomba. Então, 1.
Isso aqui é uma porta lógica do tipo E. Então, basta usar uma porta lógica do tipo E que eu satisfaço essa minha condição. A porta lógica do tipo não. A porta lógica do tipo não, ela só tem uma entrada, que é esse triângulo com uma bolinha na frente, tá? E a expressão dela é, eu tenho uma entrada A e a saída X. Então, X é a gente chama de A negado ou A barrado, que é essa barrinha aqui em cima do A, que diz que ela é o contrário. Então, o que essa porta faz? Quando o A for 0, a saída vira 1, que está aqui, ó. E quando a entrada for 1, a saída será 0. Então, como que seria esse circuito? Seria a chave em paralelo com a lâmpada. Porque se a chave estiver fechada, eu tenho 1. Com a chave fechada, a corrente passa pela chave e não passa pela lâmpada, então a lâmpada não acende. Se a chave estiver aberta, a corrente passa pela lâmpada, então a chave aberta é 0, a lâmpada acesa é 1. Então ela sempre é o contrário da entrada. Ela é uma porta lógica não, ela inverte. E o exemplo, se chover, não irei à praia. Se não chover, irei à praia. Então é o contrário. Então, se chover, eu não irei à praia. Então, eu utilizo uma porta lógica ou, que vai ser assim, ó. Ir à praia vai ser 1. E chover vai ser 1. Então, não chover, 0. E não ir à praia, 0. Como que seria esses temas? Choveu, então 1. O que eu vou fazer? Não vou à praia, vai ser 0. Outra condição, não choveu, então eu vou à praia, 1. É um sisteminha bem simples. Isso aí para falar de portas lógicas. Quando a gente for trabalhar com programação, existem outros operadores. Então, tem os operadores lógicos e vou falar dos operadores matemáticos. Isso aqui eu já estou colocando na linguagem do Arduino. Então, depois eu vou falar como a gente coloca o operador lógico, que a gente viu também, na linguagem do Arduino. Então, os operadores matemáticos disponíveis. Adição, representado pelo mais. Subtração, menos. Multiplicação, é representado pelo asterisco. Divisão é representado pela barra. Por exemplo, A dividido por B. Eu faço isso aqui na programação. A vezes B. Tá? O módulo. Quando eu quero módulo, ou seja, só números positivos, o módulo resto da divisão. Então, da divisão eu pego o resto dela. Eu uso essa porcentagem. O incremento é o mais. Então, vamos supor que eu quero ir somando o número a cada nova operação. Então, a cada nova operação eu quero somar 1, depois 2, depois 3. Isso se chama incremento. Eu represento pelo mais. Então, vamos supor, a cada loop, a cada rotina, eu vou somar um valor no A. Então, eu coloco A++. Decremento é diminuição. Então, a cada loop, a cada rotina, eu quero diminuir. Então, 10, 9, 8, 7, 6. Isso se chama decremento. Então, representado pelo menos. Ou seja, se eu quiser fazer um decremento de A, que o A que era antes 90, vira 89, depois 88, 87, 86. Então, eu faço dessa forma. A menos menos ou menos A. Menos A. Das duas formas estão corretas. Isso para operadores matemáticos. Operadores relacionais. Você relaciona um operador com o outro. Uma variável com outra, aliás. Igual. Igual é para você falar o seguinte. Se eu colocar x igual a 2, o x está recebendo o valor 2. É diferente de dizer que x é igual a 2. Tá? É igual a 2, eu estou comparando x com 2. Nesse caso, x é igual a 2, eu estou comparando x com 2.
Se for, vai executar uma função. Se não for, vai executar outra, igual a gente viu no fluxograma. Aqui em cima é diferente. Eu estou colocando que x vale 2. Eu estou atribuindo 2 para x. No de baixo, eu estou comparando x com 2. Diferença. Eu estou dizendo que, por exemplo, x é diferente de 5. Se for diferente, ele faz uma coisa. Se não for, ele faz outra. É só colocar exclamação na frente. Isso aqui significa que x é maior que 10. Isso aqui, x menor do que 10, qualquer outro número. Esse símbolo com igual, estou querendo saber se x é maior ou igual a 2. Esse símbolo aqui com igual também. Estou querendo saber se x é menor ou igual a 2. Ou estou afirmando que x é menor ou igual a 2. Então, esses são os operadores relacionais. Aqui, a gente tinha operadores matemáticos. Aqui, operadores relacionais. Relaciona, compara sempre com outras variáveis, outros números. E os lógicos que a gente viu no início. Eu tenho 3 portas lógicas. A não, a e a ou. Como que a gente representa ela na programação, por exemplo, do caso do Arduino? A não, a gente coloca o ponto de exclamação aqui. Então, x negado é a exclamação de x. Então, se o x for 1, ele vai virar 0. Lembra, a gente viu essa exclamação aqui para negação. A x não é igual a 5. Então, esse asterisco representa a negação. Como que representa uma porta lógica E? Colocando esse 2E. Esse símbolo que eu acho que é comercial. Então, por exemplo, estou dizendo que x é maior ou igual a 1 e x é menor ou igual a 10. Ou seja, se x está entre esse intervalo entre 1 e 10. E o operador e a porta lógica OU represento por essas duas linhas aqui. Nesse caso, eu posso dizer que estou dizendo aqui que x é igual a 1 ou x é igual a 10. Ou seja, estou dizendo que x pode ter duas possibilidades. Ou ele vale 1 ou ele vale 10. Então, isso é para a gente representar as portas lógicas. Para a aula de hoje é só isso. E na próxima aula a gente vai falar um pouco mais sobre o Arduino.